galera, estou passando aqui para deixar uma palavra para você rápida e preferi gravar aqui ao vivo porque é um vídeo que tem um limite de tempo bem maior. Vou disponibilizar para vocês depois no IGTV também, tá bom? Nós vamos ler aqui em Marcos capítulo 7, quando os fariseus e a tradição judaica se defronta e se confronta com Jesus. É um momento bem interessante da história porque, na verdade, Jesus sempre veio estabelecer princípios. E os fariseus, eles insistiam numa lógica muito coligada com a aparência, a tradição, a religiosidade. Interessante que Jesus se confronta aqui com eles e direciona uma palavra muito dura para essas pessoas que viviam de acordo com a aparência e bem distantes da lucidez da realidade da vida, bem distantes de ter os pés fincados no chão de verdade, de ter os pés fincados no chão de verdade, o lugar onde eles têm a possibilidade de enfrentar a vida, de encontrar o próximo, de amar de verdade, de perdoar de verdade, de fazer tudo o que deve ser feito com amor. Porque só é possível viver com amor e lucidez de verdade, com os chãos fincados na terra, com lucidez, com lucidez na mente e com um coração dobre, um coração perdoador, um coração que ama a Deus de verdade. Bom, eu vou ler aqui para vocês, deixa eu ver. A partir do verso 1, acompanha aí, ou me ouça. E ajuntaram-se a eles os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, sujas, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavam, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metais e camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes, bem, profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, e ensinam doutrinas que são mandamentos de homem. Interessante, hein? Você pensa assim, Diego, mas os mandamentos que os judeus seguem, de fato, foram ordenanças dadas por Deus? Como assim? Jesus entra em conflito com a sua ordenança eterna, lá em Gênesis, em Êxodo? Não é isso. Muito simples, na verdade. Tudo que foi ensinado para o povo judeu como ordenança, na verdade tem um princípio de cuidado muito grande. E naquele período em que o povo recebeu essas ordens, eles não tinham o quê? Eles não tinham noção de higiene, eles não tinham uma cultura que possibilitaria àquele povo viver durante muitos anos persistindo no deserto. Então, na verdade, a lei ela vem como um aio, como uma sombra, como algo momentâneo que visa protegê-los, que visava abençoar aquelas pessoas a ponto delas resistirem às dificuldades do deserto, aos problemas que um deserto enfrenta, as dificuldades, daquele local. E na verdade, Jesus aqui está deixando claro que a chave mudou. A chave não é mais a chave da ordenança, da lei, da regra. A chave agora é do princípio. A chave agora é do princípio. E o princípio é um só. Coração dobre, mente lúcida. É isso que faz a diferença entre os que estão ligados aos costumes, à cultura, ao modus operandi, ao dia, ao horário, ao dia santo, a localidades santas, e aqueles que estão ligados ao coração de Deus. Quem está ligado ao coração de Deus está conectado ao princípio do Senhor. E essa pessoa que tem o coração conectado com Deus, está ligada ao princípio do Senhor, é simples. Ela vive com muito mais amor,
ela vive com muito mais paz, ela vive de maneira muito mais tranquila. A sua caminhada, a sua vida é uma vida tranquila, é uma vida pacífica, é uma vida cheia de amor para dar, doar e também para receber. Bom, muito legal. Para finalizar aqui, nossa pequena leitura bíblica de hoje, Jesus fala, Jesus disse: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Ou seja, o mandamento de Deus é o princípio, e a tradição do homem é o que? A lei, a regra. Deus trabalha e opera sempre por princípios, e os princípios prevalecem sobre tudo. Então, essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa, com a Ludmila. Nós estamos falando sobre alguns aspectos da vida com Deus e da importância imensa que Jesus tem como fundamento das famílias. Então, uma família feliz, uma família que não quebra, uma família que permanece, uma família que não termina, uma família que perdura, uma família que, apesar das dificuldades financeiras, sejam dificuldades espirituais, morte de alguém, qualquer debilidade que atinge essa família, ela não termina. Ela permanece firme, rígida, dura, permanece ali viva. É simples. Por que essa família tem essa rigidez mediante aos problemas? Simples. Porque Jesus está nela. Porque há uma base, um fundamento. Aí você fala, Diego, mas conheço famílias que não são evangélicas e se comportam assim. É lógico que conhece, porque Jesus... É difícil falar isso, mas Jesus não é evangélico, né? Jesus ele é amor. Ele está para além das nossas definições e amarras religiosas. Por isso que ele se manifesta na graça, e a graça é manifesta em todos os lugares do mundo, em qualquer lugar do mundo. Por isso que Deus, ele em Jesus Cristo, ele vem expressar a importância fundamental que todos os princípios têm acima das leis, das regras. Muito importante nós entendermos isso. Quando nós entendemos e quando nós entendermos que os princípios de Deus, eles têm uma importância bem maior do que as leis, as regras impostas pelos próprios dogmas religiosos e impostas pela própria sociedade, nós vamos viver as regras, porque as regras elas são retiradas dos princípios, e nós estaremos ainda abençoados de maneira profunda por viver o princípio de Deus. Então perceba esse duplo benefício. Entendem? Viver o princípio de Deus e viver as regras do homem é simples. Você pode viver a regra do homem e não viver o princípio de Deus. Você pode frequentar um templo, você pode ser um religioso exemplar e estar distante dos princípios de Deus. Mas é impossível viver os princípios de Deus e o seu coração não estar completamente doado, servidor, amar ao próximo de maneira profunda, a ponto de você obedecer as regras, obedecer as leis, a moralidade, até por uma questão de testemunho, até por uma questão de amor ao próximo, até por uma questão de contribuir com o outro. Então, o grande assunto, na verdade, do nosso papo aqui é qual? É sobre leis e regras. Desculpe, regras, leis e princípios. Leia os evangelhos, leia de carreirinha, leia Jesus, leia desde o Novo Testamento todo. Você vai ver. Jesus expressa princípios e princípios eternos, princípios para sempre. Não são princípios momentâneos, não são regrinhas que envelhecem, não são regrinhas que caducam, são princípios estabelecidos na eternidade. Perdão. E os princípios de Deus precisam estar em nossa vida. E os princípios de Deus precisam ser expressos em nossa vida.
Diego, mas viver os princípios de Deus é um sofrimento. Viver os princípios de Deus é dolorido, é doloroso, é complicado, é difícil, é cansativo. Não, não é. Viver os princípios de Deus, na verdade, é prazeroso. É misericórdia em nós e através de nós. Uma pessoa que vive os princípios de Deus, ela não se sacrifica. Ela reconhece o sacrifício que Ele fez. Perceba essa realidade. Uma pessoa que compreendeu os princípios de Deus, ela não se sacrifica. Ela reconhece o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E mais, ela desfruta do sacrifício. Como é esse desfrutar do sacrifício, Diego? É fazer tudo que eu quero? É viver da maneira que eu quero? É viver de maneira libertina? Não. Muito pelo contrário. Na verdade, reconhecer o sacrifício de Cristo é colocar o seu coração à disposição dele. E como diria o pastor Luiz Hermínio, que tenho grande admiração por ele, seu trabalho, não vai te custar muito, não. Custa tudo. Custa tudo que você é, custa tudo que você tem. Viver o princípio de Deus custa tudo. Mas eu quero que você entenda que esse custo, ele não tem um preço alto para você. Porque o preço alto que existe de fato já foi pago por Jesus. O seu preço alto é permanecer firme nos princípios de Deus. E quando você conectar a sua mente, e quando você colocar na sua cabeça, e quando entrar dentro da sua cachola, que de fato os princípios de Deus são grandes, são elevados, são nobres, são bons, engrandecem o nosso coração, engrandecem a nossa alma, engrandecem o nosso espírito, faz de nós gente boa, faz de nós gente suportável, faz de nós gente amorosa, faz de nós gente que se doa, faz de nós gente disponível, faz de nós gente maravilhosa. Quando nós entendermos que o princípio de Deus faz de nós gente muito melhor do que nós somos naturalmente, nós vamos viver isso com leveza, com simplicidade, com amor, e isso vai se expressar em nossa vida. E não, isso não vai ser um peso para nós, mas vai ser expresso, igual o suor sai da sua pele, vai fluir, vai simplesmente acontecer. De maneira milagrosa, Diego? Sim, porque amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito, não pode ser outra coisa senão um milagre feito por Ele mesmo, quando nos toca, nos ama e nos abençoa grandemente, de maneira maravilhosa. Oi! Ó, Pamela. Oi, Pamela, meu amor, minha noiva e minha futura esposa em tempo bem breve, graças a Deus. Te amo, meu amor. Bom, queridos, esse foi o nosso papo de hoje sobre os princípios eternos e sobre a lei, amores, a moral, que muda de acordo com a sociedade, que se adapta a realidades, e a lei eterna de Deus, que não muda, porque Ele é eterno. E elas foram estabelecidas no tempo dele, na eternidade. Como é bom, na verdade, desfrutar do amor de Deus, gente. O dia que o cristão entender, de fato, que os princípios de Deus podem ser vividos de maneira leve, confortável, amorosa e, na verdade, expressar o que tem dentro dele, a vida vai ser muito mais fácil, a vida vai ser muito mais leve, muito mais gostosa de se viver. Encontraremos mais felicidade, cumpriremos o plano de Deus, porque eu te garanto que o plano de Deus não é infelicidade, não é sofrimento. Deus não é masoquista, Ele não quer tortura para a nossa vida. Deus não é maléfico, não, Deus é amor, e essa definição é Jesus Cristo de Nazaré, expresso em todos os evangelhos que você vai encontrar se você ler, se você observar direitinho. É muito bom conversar com vocês, é muito bom poder compartilhar uma palavra com vocês. Eu acredito que essas pequenas lives elas vão ser mais constantes. De início, nós vamos fazer de fato lives esporádicas e aleatórias, sem data e horário marcado.
Mas a gente tem projetos sim para um processo mais programado, um processo de organização um pouco maior. Mas é gostoso surpreender, e eu tenho certeza que é maravilhoso, ser surpreendido por uma palavra de Deus que pode sim tocar o seu coração e pode sim abençoar a sua vida, com transparência, sinceridade, com amor, com verdade, sem máscaras, sem interesses escusos, sem interesses ocultos, sem interesses institucionais, sem interesses do tipo, eu não quero nada em troca de você. Apenas o seu ouvido e o seu tempo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E lembre-se, hoje nós falamos sobre duas coisas. Primeira, leis, regra e moral. E segunda, sobre princípios. Princípios. Aquilo que não termina, aquilo que não acaba. Princípios de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo princípio de Deus: amar ao próximo como a ti mesmo. Viva esses dois princípios de Deus e perceba que toda a tua vida vai se encaixar. Aquele problema familiar que muitas vezes você está tendo vai ser resolvido. Aquele problema conjugal que você está tendo, ou um problema com a sua namorada, muitas vezes vai ser resolvido. Porque se você amar o próximo como você se ama, como você se valoriza, você vai conseguir vencer. Esse é um ponto também muito interessante, né? Será que você tem se amado? As pessoas que costumam ter uma autoimagem deturpada, distorcida, elas não conseguem amar outras pessoas. E isso tem uma conexão completa com o mandamento de Deus. Completa, perceba. Ama o seu próximo como a ti mesmo. Jesus estava falando para um povo que deveria amar-se, valorizar-se, cuidar-se prioritariamente. E a partir disso doar-se ao outro, encontrar com o outro, o coração amar ao outro. Olha que coisa mais linda. Vivamos os princípios de Deus. Vivamos as bênçãos do Senhor. É bom demais encontrar você por aqui. E quem sabe a gente se encontra aí ainda hoje, mais tarde, em outro horário. Um horário que seja mais viável até, né? Agora são, aqui no meu horário, este horário desse computador está errado. São 10h20, né? É horário de pico de trabalho. Vou deixar a live salva e vou disponibilizar no IGTV. Mas eu creio que a gente deve voltar em outro horário aí mais viável. Se você gostou dessa palavra, peço a você, tem um aviãozinho aqui embaixo, manda para alguém que precisa ouvir. Eu indico que você mande para aquela pessoa que está vivendo uma vida difícil, que está muito complicado, está pesado. Então, a carga está grande, a carga está elevadíssima, eu não estou conseguindo viver. Está tudo ruim, está tudo pesado, está tudo difícil, está tudo amarrado, está tudo complicado. Manda para ela e convida ela. Vamos viver o princípio de Deus? Vamos botar em prática o princípio de Deus? Diga como é que eu boto em prática o princípio de Deus. Ama, primeira coisa, ama Deus. Ama Jesus. Mas ama mesmo. Não fica só apaixonado, não. Ama. Cria raiz. Segunda coisa, primeiramente ame a você mesmo. Não com aquele amor egoísta, egocêntrico, que atropela qualquer um para conseguir o que quer. Mas com amor fraterno, com amor que transforma, com amor que muda, com amor que acrescenta. Ame-se, valorize-se. Você é a imagem e semelhança de Deus. Tem coisa mais preciosa do que isso? Não conheço. E ame, com certeza, doe-se, entregue-se ao próximo. Quem que é esse próximo? Primeiramente os seus. Família e amigos próximos. E depois, todo aquele que tenha e seja a imagem e semelhança de Deus. E mais, vou além. As criaturas do Senhor, elas merecem ser amadas. É isso aí. Um beijo para você, um abraço forte e até a próxima.